Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Não se sabe quando hoje, com essas gravações disponíveis estão, né? Então, mas de qualquer forma, estamos iniciando mais um estudo, mais uma reflexão do livro O Consolador. Só recordando, como a gente já está na questão 150, o livro O Consolador tem autoria espiritual de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E ele foi desenvolvido, escrito, né, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, justamente fruto de uma observação do mentor espiritual do Grupo Espírita sobre um grupo de estudos sobre a doutrina espírita. E houve uma sugestão da parte dele, desse mentor espiritual, que os participantes, né, do Centro Espírita Luiz Gonzaga aproveitassem, vamos dizer assim, né, do mentor espiritual de Chico, para responder algumas questões da doutrina espírita focada, trabalhada dentro das obras de Allan Kardec. E assim, Emmanuel dividiu o estudo em três: né? A ciência, a filosofia e a religião, né? Que é como nós entendemos que o espiritismo, a doutrina cristã, né, espírita, se desenvolve e nos é apresentada. Nós estamos já na filosofia, e dentro da filosofia há um título que é Vida, e nós estamos agora na transição, que é, né, o nosso momento do desencarne, da passagem, né, para alguns ainda, né, chamando de morte, né? Nós sabemos bem
que há uma morte do corpo físico, mas nós seguimos. Então, só para situar onde nós estamos, tá? Então, quando estudamos uma obra espírita, ela nos serve de guia. Ela é um guia para nosso comportamento, é um guia para nossa evolução espiritual. Então, não se trata pura e simplesmente de entender, mas de processar aquilo, né, esse conhecimento, e se esforçar para colocar na vivência, no dia a dia, né, nas oportunidades que a todos nós se apresentam para a nossa evolução. Então, vamos aproveitar, né, essa obra com todos os esclarecimentos que Emmanuel nos traz para fazermos isso. E, dando início a esse evangelho, a esse estudo, é que eu sempre faço o evangelho no lar na quinta-feira, né? Estou meio automático. Nós possamos todos, né, estar em paz, estar em harmonia, tranquilos, né, unidos, mesmo pela tecnologia aqui, de quem estiver aí do outro lado, na mesma intenção do entendimento, e aí, com certeza, podemos absorver melhor aquilo que nos é aqui colocado, né? Eu e a Maria Antônia sempre pedimos à espiritualidade que possamos fazer o melhor no entendimento da obra. Então, vamos dar o início, né, que é aquele nosso preparo com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Então, nós estamos na questão 150, que eu vou fazer a leitura, e a Maria Antônia vai fazer as primeiras considerações. Então, na questão 150, sempre lembrando, né, que as perguntas são, né, do Grupo Espírita, das pessoas do Grupo Espírita Luiz Gonzaga a Emmanuel, né? É possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? Essa, na gravação anterior, a Maria Antônia já fez uma certa referência a isso, né? Mas vamos ver as respostas de Emmanuel. A resposta, né? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espírita cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Então, por favor, Maria Antônia. Então, a resposta dele também é clara, né? Se é possível que os espíritas venham sofrer perturbação depois da desencarnação. Não, independente de uma pessoa ser espírita ou não, todos nós, quando fizermos a passagem,
nós passaremos pelo processo dessa passagem, e passar por esse processo, pelo menos é que as obras espíritas nos relatam, há sempre um processo de torpor, um processo de um certo desconforto, uma obnubilação, até que, de fato, cesse os sinais, né, de vitalidade no corpo físico, para que daí, então, aquele espírito que está se desencarnando possa galgar a sua caminhada para o plano espiritual. E aí, sendo ou não espírita, vai depender muito do quanto aquela pessoa se preparou para essa experiência de desencarnar. Por quê? Se a pessoa ela viveu uma vida muito materialista, muito apegada aos bens, apegada à terra, apegada às pessoas, muito apegada às constituições terrenas, naturalmente, quando ela desencarna, ela vai ter mais dificuldades, ela vai lutar mais para continuar, querer continuar aqui, e não entender, às vezes, o processo de partida para a espiritualidade. Agora, naturalmente, se uma pessoa ela tem conhecimento e ela absorve esse conhecimento para a sua conduta, o espírita, nesse sentido, tem uma grande vantagem, porque ele tem uma visão diferente das demais doutrinas. O conhecimento que o espiritismo nos oferece sobre a imortalidade, sobre o processo da evolução, sobre a encarnação, sobre a desencarnação, né? Os objetivos da encarnação. E durante a nossa vivência terrena, como espíritas, se nós assimilamos o aprendizado que recebemos, é natural que, ao assimilá-los, não só no intelecto, mas, sobretudo, nas nossas atitudes, nós nos tornaremos melhores espiritualmente, moralmente melhores. Então, ao fazermos essa passagem, ela será muito mais tranquila e rapidamente nós poderemos compreender a condição em que nós nos encontramos após a desencarnação, né? Agora, e aqui precisa ficar claro que o fenômeno da desencarnação caracteriza-se pelo quê? Pela extinção da energia vital do corpo físico nosso. Porém, ocorreu a extinção, o perispírito continua ainda ligado e necessita do auxílio da espiritualidade para que possa se processar o desligamento do espírito, acompanhado do seu perispírito, do corpo físico. E é por isso que se passa por esse período, que às vezes nós chamamos de um período de obnubilação mental, meio confuso, né? Porque isso faz parte do processo. Mas o que nos espera depois vai depender daquilo que nós plantamos aqui, e daquilo que nós recebemos e aproveitamos. Ele bem usa essa palavra, né? Aquele a quem foi muito dado, muito será cobrado. Então, como que nós, espíritas, nos comportaremos? É esperado que de nós haja uma cobrança maior, mas a cobrança é de fora? Não, é a cobrança da nossa própria consciência. Porque nós recebemos instruções, nós recebemos ferramentas para poder lidar com essa realidade espiritual. Se durante a vida nós não nos preparamos de maneira satisfatória, de maneira a galgar um pouco mais os degraus da moralidade espiritual, nós vamos realmente nos deparar com situações difíceis no pós-morte.
Por quê? Porque nós vamos ter o conhecimento e ainda vamos perceber que nós não aproveitamos aquilo que nós recebemos. Por isso que a nossa própria consciência que vai cobrar não é Deus, não é Jesus, não são os espíritos. Somos nós mesmos. Porque ao nos desvincularmos do corpo físico, nós também rompemos com a realidade terrena, e aí nós vamos nos ver diante da realidade espiritual, né? Com o nosso corpo perispiritual, naturalmente. E aí se amplia a nossa consciência, e aí nós vamos perceber o tempo que nós perdemos, aquilo que nós recebemos e não aproveitamos. Nós vamos querer fazer reparações, voltar para fazer reparação. Uma vez desencarnado, não dá para voltar, a gente só vai voltar quando tiver realmente a oportunidade da reencarnação, né? Então, é preciso a gente ter essa consciência que não é só pelo fato de ser espírita que nós vamos estar protegidos da espiritualidade, que não vai estar. Vai depender daquilo que nós fizermos enquanto aqui estamos. E do quanto nós nos tornarmos mais desprendidos da realidade material da encarnação em que nós nos encontramos. É isso que eu teria para estar contribuindo, né? Lembrando desses aspectos importantes aí do fenômeno da morte. Passo a palavra para você, Doni, para você completar os seus pensamentos aqui, suas contribuições aqui. Como esse capítulo chama Transição, só dando uma passeada nas primeiras perguntas, né? Aí a pergunta, é fatal? Sim, né? A transição é fatal. Basta estarmos encarnados, porque um dia, a não ser que haja exceção, né, pelo suicídio, em um dado momento já está determinado, não é no segundo, minutos, tudo certinho, não, mas por volta de, né, aquele instante que nós vamos fazer a transição. E tudo que Emmanuel vem nos falando até então é para que nos preparemos para esse momento. Então, hoje eu estava lendo no Evangelho, era a carta de Paulo a Timóteo, e ele diz mais ou menos assim, e quando estiver, né, a caminho, que é o caminho, apresente-se a Deus, né, de forma limpa, né? O limpo, né? Limpo de físico, né? E é isso que ele está trazendo aqui. Agora, a questão do espírita, né? Lá no livro A Justiça Divina, tem um dos capítulos, logo no começo, fala assim, por que o espírita não tem medo da morte? Aí, quando eu li, eu falei assim, por que o espírita não deveria ter medo da morte? Né? Só estou... Né? Porque nós nos instruímos sobre isso, teoricamente, né? A gente lê isso, né? Nós sabemos. E se a gente não se prepara, né? É uma decisão nossa, lógico, né? Vai deparar com as mesmas dificuldades de todos aqueles, seja lá em que crença for, vão ter. E não quer dizer que aqueles que não sabem nada disso vão ter dificuldades. Se preparar uma vida, como ele fala aqui, reta, uma vida de caridade, uma vida de, né, de dedicação, de servir, de estar próximo, ajudar e tudo mais, provavelmente vai ter essa passagem de forma suave, sem as perturbações, né? Então, basicamente, para mim, o que ele fala assim, prepare-se e aproveite esse momento seu encarnado para se preparar, né, para esse momento fatal. Ele vai chegar. A seguir vai ter outras questões, a morte violenta, a questão do suicídio volta, né? Mas assim, no normal, né? No normal é isso aí. Sempre nós temos que nos preparar. Uma das coisas que a gente brinca dentro do centro espírita, ou dentro do espiritismo, né, é que tem muita gente de idade lá.
e que, assim como nós, né? E que quando chega lá mais perto do momento, já começa a ficar mais temeroso e fala, deixa eu me preparar, já se aproxima mais das religiões, não é só do espiritismo, né? Porque realmente parece que a gente já sente aquela necessidade, e muito daqueles tumultos, muito daqueles apegos nossos, né, lá da juventude ou antes, estão se desfazendo. Aprendemos, né, as dores, os pulos, né, nossas vidas foram, né, aos trancos e barrancos, como se diz, e nós estamos nos aproximando. Possamos construir esse momento, quer dizer, para ter um momento de transição suave para o mundo espiritual. Nós temos um exemplo, né? A Maria Antônia pode me ajudar, Sansão, né? Que ele combinou que ele se manifestaria e ele, lucidamente, em pouquíssimo tempo, ele fez uma manifestação registrada na Revista Espírita e também está em uma das obras, né? Mas uma pessoa que, né, era da Sociedade Espírita Parisiense, uma pessoa super considerada, né, estudioso e tudo mais, pelo que fala a biografia dele. Então, ele, além de fazer, provavelmente, né, uma transição suave, ainda estava lúcido para uma manifestação logo após, né, que é um tanto, né, não é complicado, não é para qualquer um, né? Então, Maria, tinha a dizer, né, a respeito do meu entendimento desse trecho, isso daí, fora não, com tudo que você também explicou aí muito bem, tá bom? Você citando exemplo, se não me falha a memória, Kai Barchut também passou por essa experiência. Ele desencarnar e logo depois ele se manifesta. Eu não tenho absoluta certeza, mas eu me lembro há muito tempo que eu estudei uma biografia dele, que aconteceu isso. No dia do velório dele ainda ele conseguiu se comunicar. E tem outros personagens, né, que se comunicaram logo após realizada a passagem. Mas é preciso ter muito amadurecimento, né? Muita tranquilidade. Por isso que é importante a gente adquirir o conhecimento do Espiritismo e realmente trazê-lo para dentro de nós, né? E esse trazer para dentro é aprender a ter as convicções, não titubear nas nossas convicções e também mudar as nossas atitudes de acordo com aquilo que a gente aprende, principalmente em relação ao Evangelho, né? Aí a gente se prepara melhor. Bom, então vamos lá. Pergunta 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Muito boa essa pergunta. Na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existe sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Vamos comentar, Dani? Olha, essa é uma pergunta bem prática no meu caso. Eu fiz essa opção. Para quem não sabe, o advogado sugeriu que eu escrevesse uma carta para deixar para os meus familiares de que é um desejo meu, né? E aqui eu fiquei um pouco preocupado,
né, agora. Porque o que eu sabia e eu li, e eu vou voltar a ler outra vez, tá? É que pelo menos 72 horas. O que ele pede aqui, quando ele fala assim, exercer a piedade, não tenha pressa. Quer dizer, faleceu, fez o, né, o velório, todo aquele ritual, e ó, já, né, fazer a cremação. Não, ele fala procrastinar, né, aguardar, esperar mais um tempo, né? Agora, nós precisamos saber, desculpe, eu não trouxe isso aqui, o que eu sei, eu vou falar, eu sabia, 72 horas, né? É bastante, são 3 dias, né? E eu acho que eu vou, naquele papelzinho que eu entreguei, né, para meus filhos, minha esposa, assinado, e eu vou deixar escrever uma manual lá, assim, esperar de 72 horas, né? Mas, realmente, voltando ao texto, nós sabemos que há um desligamento, né, do nosso corpo. Vamos lá. Nós, como espírito, nós, corpo fluídico, do nosso corpo, como se fossem milhares, milhões de pontos a cada célula, nós estamos ligados. Isso, lógico, na medida que você vai ficando mais velho, vai ficando doente, isso já está sendo rompido, esses laços, né? Eles dizem que é como um laço mesmo, né? Que ele desata, né? Ele usa essa palavra, não é bem assim, é só uma figura legal de imagem sobre isso, mas temos ainda, né? Porque demora mais, né? E nós temos as ligações, e aí nos impressiona qualquer coisa que seja feita com o corpo. Imagine uma cremação, né? Não deve ser uma sensação legal, não, tá? Então, realmente, esse o aguardar é muito interessante. Lógico, ele escreveu o quê? O corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace. Então, realmente, né, não vai ser nas primeiras horas que se faz isso. Mesmo no enterro agora vamos falar, né, que vai realmente para uma cova, se espera, né? Se espera, né? Agora, para a cremação, até um pouco mais. Então, eu vou até pesquisar, trago um pouquinho disso aqui na próxima vez. Maria Antônia, é o que eu tinha a dizer a respeito disso. Desculpa a minha característica prática a respeito do assunto. Tá? Mas realmente é uma situação bastante prática, Doni. Recentemente, eu tive que conversar a respeito dessa questão de cremação por conta do animalzinho que estava doente e eu pretendi encaminhar para cremação, né? E aí eu tive acesso a uns folhetos, né? E realmente eles recomendam que se aguarde 72 horas. Mas as famílias são consultadas e o que se percebe, então, que nem todas as famílias respeitam esse tempo previsto. Agora, também já vi depoimento do próprio Chico Xavier, né, no Pinga Fogo, acho que no Pinga Fogo alguma coisa assim, Divaldo fazendo algumas referências, que tem que ser de 72 horas ou mais, a recomendação. Porque nós sabemos que todos nós que desencarnamos, eu não sei se a gente vai chegar, porque nós vamos falar aqui de morte violenta, né? Mas, de um modo geral, quando nós desencarnamos, nós somos auxiliados, começar do nosso próprio benfeitor espiritual, que é o nosso, eu chamaria do nosso anjo da guarda, nosso protetor. Porque não é que ela encerrou ali a tarefa dele à medida que a gente desencarna. A tarefa dele continua vinculada a gente. E ele vai se esforçar para nos auxiliar nesse processo do desenlace, da desconexão do nosso espírito em relação ao corpo físico. Então, é necessário realmente aguardar esse tempo.
Agora, você bem falou, talvez a gente volte a ver essas questões mais à frente, é a questão do temor da morte. A gente realmente acaba tendo o temor da morte, não só porque a gente já ouviu falar sobre céu, inferno e coisas lá do passado, mas também porque na condição de espírito que se desencarna e que muitas vezes pode ter se defrontado com situações complexas no pós-morte, e não tendo, principalmente não tendo nenhum aspecto de espiritualidade no seu dia a dia, é natural que a pessoa desenvolvesse temor muito grande no pós-morte, né? E esse temor acaba ficando no nosso psiquismo. E algumas pessoas realmente desenvolvem um temor intenso. Mas, por isso que é interessante essa pergunta, se para o espírita acontece da mesma maneira. Conhecimento espírita tem. Agora, o que ele faz com o conhecimento, daí é responsabilidade dele mesmo, né? Se ele muda, se ele não muda, como é que ele faz, transforma a vida dele, né? Aí vai ser a consequência das suas atitudes mesmo. Agora é isso que eu tinha para comentar, Dona, acho que pode ir para 152. Então, vamos fazer a leitura da pergunta 152. As perguntas elas vão se construindo, né, e esclarecendo os assuntos aos poucos, né? A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada, e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso, vamos lá, não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com um concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente nos umbrais da vida do infinito. Maria Antônia? Então, vamos lá, né? Então, que já deu para entender que no caso da morte violenta, é bastante doloroso para o espírito, porque ele se vê pego de surpresa, né? E principalmente quando, no caso, o espírito assim não detém conhecimento, né, sobre o pós-morte, morte do corpo físico. Então, é natural que haja esse abalo, esse medo e, ao mesmo tempo, um processo doloroso. Por quê? No caso da morte violenta, é como arrancar, né? Como se arrancasse uma parte da gente. E esse processo se torna doloroso para o espírito, né? Esse rompimento abrupto.
E para isso é interessante, por isso que é interessante a gente ter mais conversa. O meu trabalho de mestrado foi justamente o tema da morte, né? Da educação do profissional em relação à morte e morrer. E uma das coisas que toda a literatura sempre enfatiza com relação a essa questão é nós falarmos mais a respeito do assunto. Mesmo nós que somos espíritas, que falamos da desencarnação, que falamos do pós-morte, nós não conversamos muito sobre essa realidade que todos nós estamos sujeitos. Esse determinismo nós temos. Um dia nós vamos voltar para a espiritualidade, nós não vamos ficar aqui para semente, entre aspas, como diz o velho ditado, né? Nós vamos voltar. Mas como a gente não está preparado, quando não estamos preparados, porque o processo do desencarne ele seja violento, o espírito sofre impacto e é doloroso para o espírito, né? Ele sofre reflexos no seu perispírito. Em contrapartida, uma pessoa que desencarna decorrente de uma doença, que desencarna por um período demorado, às vezes, de um tratamento de doença, muito comum nos casos de câncer. E quando a gente ouve, né, espíritos que se comunicam nas reuniões de comunicação, eles acabam dando informações. Como que foi o desprendimento, que foi tranquilo, que sentiu sono, que acordou no plano espiritual num ambiente diferente do que aquele que ele estava. Por quê? Porque nesse processo já há todo um trabalho da equipe da espiritualidade para acolher aquele espírito que está se desencarnando. Então, se o espírito está adoecido, e existem informações que acontece muito isso entre as pessoas portadoras de câncer que desencarnam, porque o período da experiência da doença é muito dolorosa, é prolongada, muitas vezes traumática também, porque dependendo dos tipos de tratamento que a pessoa tenha que fazer, e aí, tratamento que não tem sucesso ainda, né, levando ao desencarne, esse espírito, ele sofre muito antes. Então, a hora que ocorre o desencarne, para ele é um alívio. E há, então, a descrição do espírito se despertar no plano espiritual, estando em espaços da espiritualidade onde ele é atendido como convalescente, e ali ele vai gradativamente recuperando todo o seu processo de energia, né? O seu processo energético se recompõe, ele desperta, ele acorda na espiritualidade, sem mais aquelas sensações da doença, as lesões da doença, porque ele não está levando o corpo físico, ele só está na espiritualidade com o corpo perispiritual. E, então, nessas situações, o desencarno é mais tranquilo, normalmente o espírito fica adormecido, quando desperta já está na espiritualidade. Então, esse aspecto ele é muito importante. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, que a maneira como nós nos comportamos e vivemos na Terra vai determinar como é que nós vamos despertar na espiritualidade posteriormente. Porque se formos muito apegados, se tivermos sérias dificuldades aqui, nós vamos levar esses conflitos na nossa consciência. E aí não tem o que fazer para voltar aqui para consertar o que fez errado. Vai ter que viver na espiritualidade até poder vir e reparar aquilo que a gente precisa reparar. Né? Ver o que mais que ele fala aqui. Sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, né? Nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo
de suas impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida infinita. Então, como ele bem afirma aqui, é necessário que a gente esteja realmente preparado, que nós realmente busquemos ter informações, busquemos o auxílio de alguma maneira, para que possamos dar conta de ter essa passagem um pouco menos traumática possível. Doni. Maria Antônia, é só dividir aqui, né? A linha é a mesma, né? Ele vem traçando, né? Mas agora, de um ponto de vista mais prático, porque a pergunta é sobre esse desencarne violento, né? Vamos lá, um acidente. E até não é que é fácil imaginar, mas assim, comparando, eu já tive acidente de carro, e por alguns instantes você não sabe o que aconteceu, né? Você fica num vazio realmente até entender tudo aquilo, né? É o que nos parece que ele quer dizer, porque não está preparado, ninguém está preparado, né, para um acidente de carro, né? Ele vem e acontece, né, de repente, e aí o que ele coloca aqui, né, é um desprendimento e provoca sensações muito dolorosas. E, ao final, ele escreve: traz emoções amargas e terríveis devido a esse evento, né, imprevisto. Então, isso aí a respeito, né, dessa transição, vamos falar, violenta, não esperada. E aí ele explica como é o que chama na pergunta morte natural. Por que ela é diferente? No que ela é diferente? Né? A transição, a aceitação, o preparo, né? Que é todo esse da dor, né? E de você comentei anteriormente, a pessoa está ali, ela está purgando, né? A gente chama isso, né? Está eliminando muita coisa, os seus pensamentos, ele vai trabalhar com o que ele fez, como foi com a família, todas essas coisas vêm à sua mente e muitos dos valores é ali doente, com dores, né? A gente sabe, nós não estamos aqui falando que a dor é a coisa mais linda do mundo, tomara que doa mesmo, para que eu possa ser salvo, não é nenhuma, né, a isso, mas a dor nos deixa mais sensíveis, nos deixa mais carentes, nos deixa menos orgulhoso, né, nos coloca no lugar que a gente, né, de pedir o amparo, a ajuda e tudo mais, né? Então, eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o meu sogro, nesse período dele, mais algumas pessoas, de como ele era, das coisas, sim, dele ir se desligando de todas aquelas coisas que considerava, né, falo material, tão importante, e um período horrível ele passou, né? Foi uma sequência de entrar no hospital, como parecia algo aparentemente simples, que ele sairia depois, mas foi tendo sequências e deu, pela conversa e por tudo que ele falava, até o momento que ele teve a oportunidade de se manifestar, o quanto ele, né, até um dia, desculpa se a palavra não é, ele foi perguntado algo para ele, não é o caso aqui, e aí ele falou assim: é tudo bobagem, né? E eram coisas que ele cultivava mesmo, ele tinha essas coisas com ele, sabe? Olha que. E aí, do outro lado, uma senhora muito amiga nossa, espírita, médium, né? Uma pessoa que trabalhou muito tempo no espiritismo, toda aquela aceitação do período que ela ficou cheia de aparelho, já bem velhinha mesmo, e quando visitamos ela, era mais ela que estava ajudando nós do que a gente com a nossa visita. Né? Sabe aquela passagem? Mas estava dor, tinha dor, ela tinha tudo, né?
Então, ela passa por dores, a gente sabe disso. É que hoje tem os remédios, tem tudo mais, todo aqueles aparelhos que nessa fase reduzem, né, esses sintomas, né? E, né, foi duas pessoas assim que eu estou colocando aqui que foram passagens diferentes, né, de coisa. Mas mesmo assim, ela também teve o seu sofrimento físico nesse momento, mas a tranquilidade dela era enorme. E no caso do meu sogro, ao final, também, sabe, não era mais aquela pessoa. Quer dizer, sabe aquele purgar? Por isso que no livro dos Espíritos, e está em outros, a questão do interromper, né? A vida, ou seja, pela eutanásia, seja pelo que for, e a gente não tem noção de como são valorosos os minutos, os segundos desse momento, né, que antecede a transição, essa oportunidade ainda encarnado, né, para ter uma compreensão maior, né? Bem, o que eu tinha de falar é isso, já deu o nosso horário, né? Não vai dar para avançar hoje. Vamos lá, a gente continua na próxima semana, né? Porque se a gente começar, depois vai interromper, não dá para comentar. São Então, 43, 44 quase, né? é, Eu posso fazer a prece de encerramento? é só aquele avisinho de Não, aquele sempre, recado, né? né? E estão passando aí os contatos do programa, da web, rádio, Estação de Luz. Então, aqueles que quiserem fazer pergunta, considerações, críticas, o que for, tudo será muito bem, né, recebido. Estamos aqui à disposição e é muito bom quando vem as perguntas que nos fazem estudar um pouco mais e é ótimo, tá? Então, passo então agora para Maria Antônia para fazer o encerramento de mais esse programa, de mais essa gravação. Muito obrigada, dona. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, e aos benfeitores espirituais, para expressar nossa suprema gratidão por podermos contar com esses estudos. Agradecer a Emmanuel e a todos os espíritos que colaboraram na elaboração dessas respostas e também inspiraram a pergunta para que pudéssemos adquirir mais e mais conhecimentos, a fim de que possamos ir trazendo esses conhecimentos para as nossas atitudes no plano, no plano carnal e no plano espiritual. Senhor, obrigada por todas as bênçãos e por todos os recursos com os quais o Senhor nos contempla para que cumprirmos a nossa jornada de aprendizagem. Senhor, rogamos o vosso auxílio para que nos tornemos cada vez mais humildes, cada vez mais esforçados para a nossa autotransformação. Fica conosco, Senhor, e que a vossa paz e o vosso amor envolva-nos a todos. Assim seja. Obrigado. Até Obrigada, mais. boa Boa noite a noite. todos.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.